galera, antes de começar o vídeo de hoje com o Marcos Toyota, queria te convidar para participar de uma palestra nesse domingo, dia 30, a partir das 10. Essa palestra vai te trazer ferramentas para alcançar o seu melhor resultado, através do planejamento e da ação. Para quem tem dificuldade nesses dois pontos, essa palestra é para você. E dê uma oportunidade que, quem sabe, pode te dar um gatilho, pode te dar várias insights legais, ok? Te espero lá na palestra, hein? Eu vou estar lá, o pessoal do Saideira, muitos convidados vão estar lá, beleza? E pra quem for, vai estar tudo o endereço na descrição. Pra quem for também, eu peço um favor de ter um cadastro bem fácil de nome, endereço, telefone, só pelo controle de pessoas, ok? Muito obrigado, espero lá. Falou! É nóis! はい、始まりました。ポッドキャスト、セイデルです。サーファイルです。ルーカスです。たくみです。今日のゲストはマルコスさんです。よろしくお願いします。 Hoje vai ser em português. A gente não podia perder a oportunidade de falar com o Marcos Toyota em português, né, mano? Fala a verdade. É verdade. É, Pô. é uma honra estar aqui, né, cara? Cara, Uma alegria muito grande. Você mudou a vida da minha mulher, você acredita? Cara, eu fico feliz. Olha, até arrepia. Mas ver é esses verdade, negócios, ela esses fala negócios, direto disso que você, quando a gente se encontrou lá, você conversou com ela meia horinha lá. Ela falou, nossa, foi a melhor meia hora cara. Que do da hora, papo ali, tá que da ligado? hora, que da hora, fico feliz. Muito bom. Galera, é uma honra estar aqui. Eu me chamo Marcos Toyota. Então, quem não me conhece aí, ó, segue nas redes sociais que eu preciso de seguidor. Vai estar tudo aí na descrição, Preciso galera. de seguidor, sigam lá. Criando metas. E comenta aí, galera, porque é a nossa primeira vez em português, então a gente tá nervoso. A gente não, a gente não sabe se vai conseguir levar bem, mas vamos que vamos. Conversar, trocar ideia. Saiu uma em Nihongo, vocês podem ver que eu estou suando. Aí como eles falaram agora que é a primeira vez dele, agora é a vez dele de suar. Então, Tio, Só foi como convidado, pra né? ficar balanceado ali, né? Pra ser igual ali, né? E tem mais um host aqui com nós. Takumi. え？何や？何の話してるんや？ Ele não entende nada de português, mas tá aí ajudando a gente nos cortes de câmera. Eu queria que você falasse um pouco dos seus projetos mesmo, Legal. criando metas, dos seus coaches, de tudo aí, mais ou menos, Sim, pra sim. gente ter uma ideia. Bom, eu comecei a minha empresa com 21 anos, eu tenho 28. Só que a minha empresa começou muito antes disso. Eu cresci aqui no Japão, estudei em escola brasileira. E quando eu me formei, eu não sabia o que fazer da minha vida. Eu não sabia. Eu acho que muita gente deve passar por isso, né? Muita gente. E até hoje. imagino. Passaram-se 11 anos e até hoje as pessoas não sabem. Os jovens, principalmente. E eu não tive uma orientação. Tipo, faz isso, faz aquilo. O que aconteceu? Fui fazer uma faculdade online. Só que o problema não está em fazer a faculdade. O problema estava na área que eu escolhi. Que eu escolhi pelo dinheiro. Qual que ganhava mais? Isso é Exatamente. meio clássico da galera que Clássico. escolhe uma faculdade, né? Sim, sim. E era um curso de 2 anos, um curso técnico de 2 anos. Na minha cabeça, né? A ideia na minha cabeça era eu me formar da faculdade e já conseguir um emprego e ganhar 10 mil reais no mês. Essa era a ideia perfeita pra mim. Entendi. Só que quando a gente faz as coisas por dinheiro e não por propósito, não por aquilo que você quer realmente, é difícil. É difícil. Vem as dificuldades, você acaba largando. Então, eu fiz 1 ano só dessa faculdade de tecnologia da informação, que era o curso de computadores, montar computador, tinha parte externa, interna, software. E foi então que eu conheci o meu mentor, que eu falo que ele que mudou a minha vida com uma pergunta. Mas quando você conheceu ele, você já tinha parado na faculdade? Não. Ah, você tava Não, ainda eu na tava faculdade, fazendo mas faculdade. você ainda tava com esse sentimento já. Sim. Não tava, porque assim, eu conheci ele no mês de outubro. E as provas são no mês de julho. Então eu já tava ficando de DP. Então eu já vi, olha, não tá funcionando. E eu não conseguia pegar a matéria. Não conseguia Você pegar. já tava sentindo que não era isso que você queria fazer, Já. né? Só que como eu comecei, pô, são 2 anos. Vamos ver até onde. Vamos empurrar com a barriga. Fora que vai uma grana também, né? Era a mensalidade na época era 33. Entendi. 33. Pra um negócio que você não tá gostando, Putz, né? é pesado pra E assim, nessa época, eu não tinha carta. Eu trabalhava em outra cidade. Então eu pegava o trem 6 da manhã, 6h15 da manhã, ia até a cidade, pegava o ônibus pra ir trabalhar. E quando eu fazia Zangueô, saía 8 horas. Fora isso, como é faculdade online, você tem que ler os livros, você tem que ver os vídeos, você tem que ir atrás do conteúdo, senão você não aprende. Sim, é você e você. Não tem gente que cobrando ali, igual uma faculdade Exatamente. presencial, no Exatamente. caso, né? Então, o que me pegou muito, que eu aprendi muito nessa época, é essa disciplina. Bom, eu tenho que correr atrás. Porque eu nunca fui um aluno exemplar na escola. Nunca fui aquele aluno o primeiro da sala. Eu sempre era o do fundão.
Você nunca Sério? gostou de estudar muito? Nunca. Caraca, eu tenho uma imagem diferente. Então, Sei, porque Tem cara nessa... de nerd, hein? Na cara de nerd. Meus professores estiverem assistindo aí, por favor, confirmem que eu era nerd. Mas nessa época eu aprendi. Falei, não, se eu quero, eu tenho que correr atrás, eu tenho que ter essa disciplina, porque ninguém define, não, você vai ter que estudar esse horário, você tem que ver o vídeo esse horário. Verdade. Você tem que fazer o seu horário pra estudar. Se entendi. você quer realizar, você tem que se organizar. Então, dessa época eu tiro essa lição. E eu trabalhava, fazia zangueô. Falei, nossa, que canseiro. Nossa, Não, mas conciliando com a fábrica. Então eu saía, por isso que essa época eu parei de treinar o taekwondo, que depois a gente vai falar, essa época eu não dei conta de taekwondo, porque trabalhava, saía de casa 6 horas, voltava 9, 10, tinha que estudar. Não tinha como treinar. Então, eu conheci o meu mentor que ele fez uma pergunta que mudou a minha vida. Que é a pergunta, o que você quer? Caraca, essa pergunta é muito pesado, né? Então, ele fez, não foi pra mim especificamente, foi num treinamento, numa palestra que eu fui dele. E eu parei e pensei, eu não sei o que eu quero. Com 18 anos eu não faço ideia do que eu Mas quero. o que fez pra você ir nessa palestra? Porque Meu irmão- até então você tava na faculdade, Sim, tava sim. seguindo a vida, né? O meu irmão conheceu um grupo que fazia esses treinamentos e me convidou. Falou, quer ir um dia? Eu falei, vamos lá ver, né? Foi então que eu tive contato com esse meu mentor. Como as oportunidades são loucas na vida, né, A cara? gente nem espera. Essa sua ação mudou. Mudou pra sempre. Se eu não tivesse ido, não sei como que seria Mas hoje. quando foi esse sentimento que você não sabia o que queria? Cara, no começo me deu uma impotência. Tipo, pô, não faço ideia o que eu quero da minha vida. Que coisa ruim, tipo um sentimento ruim. É ruim, né? É ruim, você fala, nossa, eu tô Ah. perdido com 18 anos. Eu achei que era o plano perfeito, mas eu vi que não. Foi aí que eu comecei a estudar quem era o Marcos. Entendi. Autoconhecimento. Comecei a olhar pra mim. Quem que era o Marcos, quais eram as qualidades, os defeitos, os pontos que preciso melhorar, o que eu gostava. Não, mas você chegou nesse, tipo, se autoconhecer você mesmo pensando ou você Então, também... livros, treinamentos. Na época era bem menos, hoje tem bem mais o YouTube. O YouTube com vários vídeos. Porque nessa época não se falava muito de autoconhecimento. Hoje em dia se fala mais, tá ligado? Hoje é mais... A gente até eu escuto mais sobre isso, mas na época, como você chegou nesse se autoconhecer é muito... É algo difícil. No Aham. entanto, que eu nem chamava de autoconhecimento porque eu não sabia. Na entendi. época eu não tinha chamava nem- de autoconhecimento, porque não era, o que você falou, não era famoso. Não tinha nem nome. esse termo, se Não pá, né? tinha, Aham, então. aham. Então eu começava a ler livros que me faziam olhar pra mim. Então era esse meu pensamento na época. Entendi. Livros que faziam eu, tipo, pera, isso aqui tá errado, tá certo. E eu comecei em treinamentos desse meu mentor. O que aconteceu? Eu comecei a compartilhar conhecimento. Tipo, eu ia no treinamento e sempre que eu vou em treinamento, inclusive a gente foi numa palestra junto, o que eu falei é, toma nota de tudo. Aham. Por quê? O que acontecia? Eu ia nesses treinamentos, eu anotava tudo. Chegava para um grupo de pessoas lá que eu tinha e passava para eles. Eu simplesmente era o cano. Vinha da fonte, eu só passava. Aham. E o que acabou acontecendo? Que uma dessas pessoas, um casal desse grupo, eles saíram da fábrica. Não tô aqui para falar que fábrica é ruim, mas assim, dentro dos sonhos que eles queriam, eles começaram a dar um passo grande. Quando eles saíram da fábrica, eu falei, é isso. É isso que eu quero. Ajudar as pessoas a realizarem os sonhos. Entendi. Porque a gratidão que eles tinham comigo por ter ajudado eles nesse ponto, Aham. pra mim, falou, não, é isso que eu quero. Isso com 19 anos, né? 18 para 19. E você nem tinha noção disso. Você só Não. passava o que você aprendia pras pessoas, mas você não tinha noção o tanto que você... Isso, o que poderia acontecer, eu não fazia ideia. Não tinha ideia. Legal. A pessoa não conseguia ir no treinamento. Ah, eu não vou ter algum... Tá bom, então eu anoto e passo pra você. Caraca, que legal. Mas nessa parte de autoconhecimento, por exemplo, né? Como que a pessoa deveria começar, você acha? O básico. Tá, o básico, o começo de tudo é... Aproveita, hein, galera. mentoria Aproveita, gratuita. hein, galera. Se você não deixou o like até agora, eu não dá dica nenhuma. Então deixa o like aí. É verdade, tá merecendo, por favor. Deixou o like? Agora eu vou responder. Primeiro o básico, tá? Que eu sempre falo para as pessoas que não sabem como começar. Qualidades e defeitos. Quais são suas qualidades? Quais são seus defeitos? Que pergunta difícil. Exatamente. A maioria não sabe responder. Sim. Eu, 90 e perto dos 100%, 90, 95% das pessoas que eu pergunto, dentro desses 7 anos que eu tenho a minha empresa, não sabem responder. E é normal. Totalmente normal. Quando me Você perguntaram... falou isso agora, eu fiquei meio em branco aqui na minha cabeça, tá ligado? Quando me perguntaram, eu também não sabia. Aham. Só que eu comecei a responder isso. Então, o princípio de tudo é saber suas qualidades, saber seus defeitos. O porquê?
Vamos lá. Pra que serve saber as suas qualidades? Vamos supor que eu chegue e falo uma qualidade sua. Uma qualidade minha, Ele já falou que é difícil, então eu jogo pra ele a bomba. Que difícil, cara. Uma qualidade minha? Vixe, cara. Sou cara de pau? Será? Pode ser, simpático. Vai, vamos. Simpático. É verdade. Simpático. Vamos supor que na sua lista lá de qualidades que você tem, você sabe que você é simpático. Uhum. E eu chego e falo pra você, cara, você é um cara antipático. Nossa, como você é antipático. Dentro de você, você sabe que aquilo que eu tô falando não tem nada a ver. Então, vai entrar por um ouvido, sair pelo outro. Entendi. Entendeu? Você saber quem você é, te blinda dessas coisas. Você fica mais... Você tem mais certeza. Se ele não sabe que é simpático, eu falo, cara, você é um cara antipático. O que vai acontecer? Ele, acho que se ele falou isso é verdade, né? Eu vou absorver isso porque eu não tenho certeza do que eu sou. E o que pode acontecer, você não é. Você pode até se tornar pelo que a pessoa falou. Por esse você não gatilho. sabe. É por esse gatilho. Entendeu? Então, a qualidade serve pra isso. Te blindar de negatividade. Então, você saber quem você é te ajuda Entendi. a te blindar. Os defeitos, os pontos que precisam melhorar, é exatamente pra isso. Quando você tá com gripe, você vai no médico, você entende que tá com gripe, toma remédio pra gripe e sara. Defeitos é a mesma coisa. Eu vou lá, vejo meu defeito, entendo que eu tenho aquele defeito, o que eu faço pra arrumar? E arrumo. Nossa, mas identificar isso não é muito difícil? De tipo, tem questão de qualidade ou defeito, assim. Eu acho que é prática. É prática? É prática. Se vocês clicarem no Google, eu até faço isso com os meus mentorados, mas escreve lá, qualidades e defeitos. Tem um site lá com 35 qualidades e 35 defeitos. Tem lá. Interessante. Aí você começa a olhar, esforçado, será que eu sou? Não sei se eu sou, então não. Então se você tem dúvida, Entendi. simpático. Não, eu sei que eu sou simpático, então simpático. Caraca, interessante. Na dúvida, vendo não. Assim. Na dúvida, ou você analisa melhor, ou porque assim, por exemplo, será que eu sou ou não? Não tá tão claro. Entendi. Entende? Então, se não tá tão claro, talvez precisa melhorar essa parte. Entendeu? Então, por esse site, eu sempre passo para os meus mentorados que você consegue ter um começo, um start para você começar a olhar para dentro. Tá? Isso é o básico, é o para início. Aí você começa a ver o que eu gosto. Sim. Quais são os meus hobbies, o que eu gosto de fazer, o que eu gosto sobre o que eu gosto de conversar. Tudo isso é autoconhecimento. Entendi. Caraca, uma puta coincidência, porque a gente conversou sobre isso, né? Na verdade, sincero assim, me sinto um pouco perdido ainda, sabe? Nessa parte de propósito, o que eu quero pra minha vida, assim, super, né? Sim. Eu acredito assim, pra mim, tá? A minha experiência. Eu não sabia o que eu queria, né? Como eu falei da história. Eu comecei a estudar quem era o Marcos. Entendi. Eu entrei numa coisa que eu chamo de sintonia das oportunidades. Um negócio que eu gosto, que eu chamo assim, o porquê? Eu vou contar o que aconteceu. Eu comecei a estudar, eu estava em ação, indo em treinamentos, e lendo livro, vendo vídeos, fazendo tudo. Tava lá. O que aconteceu? Eu comecei a compartilhar. Isso é ação também. Começou a vir as oportunidades, a pessoa mudou de vida. É isso, me encontrei. Entendi. E se eu não tivesse feito nada, nenhuma ação, e cada um tem o seu tempo. Eu conto isso, parece que foi coisa rápida, mas levaram 6 meses pra isso acontecer. Eu conheci meu mentor em outubro, novembro, mais ou menos, e o casal saiu da fábrica em maio, junho. Então, meio ano para eu entender que era esse meu propósito. Então, não foi do dia pra noite. Entendi. Foi um processo. Só que isso aconteceu porque eu tava na sintonia das oportunidades. As coisas vão acontecendo, Entendi. entendeu? Então, esse eu acho que acredito que seja o start. Na ação tem a reação. Toda ação tem razão. Mas o quanto é importante você se preparar pra agir? Porque não é só agir, né, no Sim. caso. Agir por agir também não vai ter um resultado Sim. que você espera ou legal, tá ligado? Eu fiz uma palestra agora no último domingo. Pra quem tá assistindo depois, foi no dia... Que dia eu fiz no último domingo? Pra quem tá assistindo outro dia, foi dia... 2? 4. 4? Foi dia 4. 4 de junho de 2023. Eu fiz uma palestra falando sobre... O tema era planejamento mais ação igual resultado. Legal. O porquê? Às vezes a ação, que nem você falou, a ação é importante. Porque sem ação você não realiza. Mas tenta remar um barco sem direção... Ou remando, você fazendo aquele esforço todo, sendo que você não precisa daquele esforço todo. Sim. Você fala, pô, eu tô me esforçando pra caramba, por que eu não tô tendo resultado? É por isso. Você tá tendo ação, mas tá faltando o quê? Planejamento, talvez. Planejamento. Entendeu? Só você... Porque muita gente pensa que se você esforçar, você vai colher algo. Sim. Mas não é exatamente só isso, né? Às vezes você não precisa se esforçar tanto. Ah, Entendeu? Às vezes é um esforço desnecessário. Aham. Às vezes você tá remando um braço pra cá e o outro pra lá. Entendeu? Você tá se esforçando. Tá girando ali. É isso e não tá saindo do lugar. Entendeu? Essa análise é importante. Se isso acontecendo, planejamento.
A questão do planejamento também você trabalha bastante. Sim, sim. Eu tenho a metodologia que eu dou em Mastermind nas minhas mentorias, que é o APA. Autoconhecimento, planejamento e ação. Por quê? Autoconhecimento, é o que a gente tá falando agora. Se conhecer é muito importante. Planejamento. Como que parte, então, já que vocês estavam falando sobre autoconhecimento, como iniciar, né? O planejamento, como que eu começo o planejamento? É a resposta daquela pergunta do meu mentor. O que eu quero? O planejamento como é parte daí. O que você quer? Tá, eu quero isso, isso, isso. Tá bom. Então, como que a gente vai alcançar isso? Uma coisa é você ter um sonho. Ah, eu tenho um sonho... Vamos lá, vamos pegar aqui um exemplo. Eu tenho o sonho de ter uma Ferrari. É um sonho. Sim. Tá, um exemplo. Vamos transformar ela em objetivo. Entendi. Como que eu consigo? Já muda, né? Já muda. Quanto custa? Só com essa palavra já muda. Já muda. Você começa a trazer o seu sonho para mais perto. Aquilo que parecia distante por ser seu sonho, começa a ficar mais perto quando você se transforma em objetivo. Isso já é meio que um propósito, né? Sim, sim. O planejamento, a resposta da pergunta o que você quer, vai te dar a direção. Sim. Então você vai remar agora com uma direção. Pô, eu quero a Ferrari, então eu vou direção naquela Ferrari. Então você já sabe o que você precisa fazer hoje para daqui 5 anos comprar uma Ferrari, por exemplo. Então suas ações de hoje vão ser colhidas lá na frente. Então esse que é a lei da semeadura. Você colhe o que planta. Então você determina a direção que você quer. O que você quer, você consegue plantar isso hoje para colher lá na frente. Só que aí entra um fator importante. Ah, mas nem tudo que a gente vai planejar vai sair conforme a gente planejou, certo? Certo. E aí, como fazer? Tem uma coisa que eu falei na palestra que se chama readaptação de meta. Resiliência, são 2 pontos. Resiliência, sim. Pô, não deu desse jeito? O que eu posso fazer então para adaptar, para a direção continuar sendo a mesma? Talvez o caminho eu vou ter que dar uma volta. Se você tá remando, tem uma pedra no caminho. Se você bater reto, você vai bater na pedra. Então você tem que dar a volta e continuar para a mesma direção. É o objetivo A final, no direção. caso. A forma que vai acontecer, realmente não tem como você prever 100% de como vai acontecer. Senão seria muito fácil. Mas a conquista tem que ter claro para você. Todos os dias. Todos os dias o que você quer. No entanto, a gente vai falar um pouquinho depois sobre isso, meu campeonato na Malásia. Eu lutei lá ano passado. Nem trouxe o cinturão, hein? Esqueci, gente, perdão. Vou te jogar na cara pra cima. Quem quiser, vai lá no meu Facebook e no meu Instagram. Não, brincadeira. Quando vocês forem no Hit na próxima, eu prometo. Eu prometo que levo. E o campeonato era mês 9. E era um sonho pra mim lutar internacional. Eu nunca tinha lutado internacional. Então, pra mim, era um sonho de ser campeão internacional. Lutar fácil. Mas ser campeão era um sonho. E eu fiquei sabendo desse campeonato mês de janeiro. Mês de janeiro do ano passado. Em fevereiro, eu fui atropelado. Quê? Eu fui atropelado. Eu tava de joguinha, a mulher não parou no tomaré, fui atropelado. Nossa, e você tava se preparando pro campeonato? Qual que era o meu planejamento de janeiro, então? Até o mês 9, me preparar pro campeonato. Veio o quê? Nossa. A pedra no meio. Uma pedra no meio. Falei, não, eu vou lutar. Eu vou lutar. Fiquei um mês sem ir pra academia. Fisioterapia. Não fiquei internado, não foi nada grave. É porque assim, eu consegui brecar e desviar. E eu tava de motinha, então meu joelho bateu no carro. Então eu bati diretamente o meu joelho no carro. Nossa. E eu sou canhoto, eu bati minha perna esquerda. Nossa. Meu joelho esquerdo, então eu fiz fisioterapia. Fiquei andando de muleta lá uma semana. Você é canhoto. Sou canhoto. Cara. Então eu bati o joelho esquerdo. Então eu fiquei fazendo fisioterapia. Aí o meu mestre foi muito importante nesse processo também, que ele passou alguns fortalecimentos pro joelho, para recuperar mais rápido. E todos os dias eu acordava às 5 da manhã. Todos os dias. Pra treinar, pra fazer fisioterapia, pra fazer um fortalecimento. Resultado, fui campeão. Caraca. Não é simplesmente chegar e lutar e ganhar. Tem todo um preparo por trás. Mas como que você trabalha a sua motivação diária ali? Porque tem dia que você não tá afim de acordar às 5 da manhã, sim. cara. Independente do objetivo final, Sim, sim. tem dia que é difícil ali. Pra Tem, todo mundo, tem, tá ligado? tem. 2 coisas. Clareza, o porquê que eu quero aquilo. E uma coisa que eu tenho na minha cama. Na minha cama não, na frente da minha cama. Na parede, eu tenho uma coisa pendurada lá chamada quadro dos sonhos. De todas as coisas que eu tenho, fotos de todas as coisas que eu quero. Então tem lá um palco cheio, um teatro cheio com uma pessoa no palco, família, carro que eu quero e tudo mais. Então, todos os dias eu acordo, a primeira coisa que eu olho é o quadro. Porque eu já direcionei ele pra isso. Ah, então Eu abro o olho, a primeira coisa que eu olho é os meus objetivos. você acorda, vê o objetivo e dá vontade de se levantar. Sim, você fala, pô, eu não quero fazer nada hoje, 5 horas, tô cansado. Eu olho aquilo e falo, não, eu tenho que ir. Você acha que então é importante mesmo ter algo visual ali pra você relembrar? Eu acho que é bem particular, que nem tem pessoas que já falaram pra mim que preferem escrever.
Tipo, escrito, também tá funcionando. Tem gente que é melhor desenhando, quem é artista, melhor desenhando, também tá válido. A forma que você conseguir se expressar melhor o que você quer, é válido. O que, que vai te dar o gatilho Vai te ali dar o gatilho. na hora que você tá que você quer, é. Entendi. Então, isso se chama quadro dos sonhos, né? Quadro com todos os seus sonhos ali. E do lado do meu quadro dos sonhos, eu coloquei as minhas conquistas. Minhas medalhas que eu conquistei, as minhas faixas, todas estão penduradas, pra eu lembrar o que, que eu conquistei quando eu quiser desistir. Tipo, pô, eu não quero, tô querendo desistir, mas olha o que eu conquistei. Por isso que eu não trouxe, meu cinturão tá pendurado lá no quadro. Por isso que ele não, então ele fica lá, pra eu lembrar o que, que eu conquistei. O que eu conquistei. Caraca, isso faz muito Então, sentido. eu olho o que eu quero e eu olho o que eu conquistei. Então, eu olho os dois pra me Porque motivar. no dia a dia, se a gente realmente não vê essas coisas, não tem a clareza ali sempre visualmente, você acaba dando uma esquecidinha, né? Sim, é normal. É normal, é normal. Essa clareza no começo do dia e no final do dia é importante. Assim, tem uma... Isso é mais profundo, né? Tem uma carta que eu ensino aos meus mentorados a escrever. É uma carta pra você do futuro. E eu falo pra eles, lê de manhã e à noite. De manhã pra você acordar e lembrar o que você, pelo que você tá lutando. E à noite pra você, a última coisa que você vai pensar antes de dormir. Você Então, escreve no... uma carta, como por exemplo, daqui 5 anos. Hoje, dia 11 de junho de 2028. Eu já conquistei isso, estou feliz com a minha realidade sendo isso, como se você já tivesse alcançado. Entendi. Você traz aquele sentimento pro futuro, pro presente. Pro Aham. futuro, pro presente. Então, isso é mais profundo, isso dá um pouquinho mais complexo de explicar. Mas eu sempre passo pra pessoa ter essa clareza do que quer. Isso na prática, tá? Trazendo pra mim. Eu criei um produto ano passado chamado Mastermind, que é um treinamento, que nem eu falei, focado na metodologia APA. Autoconhecimento, planejamento e ação. Eu desenvolvi ele em julho do ano passado, esse projeto. E eu falei, então, como eu quero a expansão da minha empresa, quero que as pessoas conheçam a minha empresa, eu preciso levar ela para o Japão todo. Isso em julho do ano passado. Em Cannes, em mês de novembro, eu fiz em Cannes, que é Gifu, na minha cidade. Para o primeiro evento, para eu ver como que funcionaria. Em fevereiro, levei para Izum, já saí da minha cidade. Então, algo que eu fiz lá em julho, já consegui começar a fazer em fevereiro. Sim. Porque a gente tava conversando em off, que tem umas próximas cidades em mente, que é o que eu preciso fazer hoje, para lá na frente alcançar o que eu quero. Então, eu já sei o que eu quero fazer, o que eu preciso fazer hoje e o que eu quero lá na frente. Então, eu preciso fazer isso aqui hoje, conseguir chegar nessas cidades, para lá na frente eu Você já alcançar. tem o planejamento certo para alcançar o seu objetivo final. E eu até falei para vocês meus próximos passos, já tá tudo claro para mim. Então, eu já sei o que eu preciso fazer. Nossa, Essa clareza ajuda. Essa clareza realmente ajuda, né? Porque às vezes, tipo, a gente tá fazendo podcast japonês, às vezes, como a gente não tem um planejamento muito concreto, Sim. a gente se perde no meio do caminho, Também se perde, verdade. entendeu? Mas se a gente tem uma meta clara, visualmente clara, assim, algo mais concreto, é muito mais fácil também de se organizar Sim. e de saber o que vai fazer também no próximo passo. Montar estratégias. É que eu sinto assim, né? Hoje em dia tem tanta opção, assim, pra você, tipo, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Tipo, é difícil ter a escolha, tá ligado? Sim. Por exemplo, você tá falando de várias opções, né? Sim. Quando eu tenho, por exemplo, a opção das aulas de taekwondo, não era algo que eu sonhava no começo, não é algo que nunca passou pela minha cabeça, sendo bem sincero. Porque eu sempre fui atleta de competição, atleta que luta. Então não é atleta que ensina. Diferente. Normalmente, né? Normalmente, a maioria dos casos. Então, só que o que aconteceu? Veio a oportunidade. Meu mestre viu e falou, o que você acha da aula? Eu analisei. Faz sentido pra mim? Coloquei uma tabela de pontos positivos e pontos negativos. Se eu começar a dar aula, o que vai acontecer? O que pode dar de errado? Tipo, o que pode ser ruim? Interessante. Eu não sabia se ia dar certo ou não. Não sabia, não tem como saber o futuro. Só que aqui pesou mais do que aqui. Então eu aceito. Faz sentido pra mim, então eu vou tomar essa decisão. Ia dar certo ou não? Não sei. No entanto que eu tomei outras decisões que da mesma coisa, achei que ia dar certo e não deram. Entendi. Projetos que eu achei que iam funcionar e não tá tudo certo. Então, assim, saber acertar mesmo é difícil. Mas, assim, eu faço o que me dá mais paz. Mas em toda decisão que você vai tomar, assim, você faz meio que essa balança, no As caso? decisões grandes. Entendi. Decisões grandes. Tipo assim, um projeto novo. Aham. Eu analiso bem se compensa. Que Porque vai antes eu tomar era... a sua vida mesmo. Exato. Porque antes eu era tudo sim. Entendi. Chegou uma época que eu fazia propaganda de umas coisas que não faz sentido pra minha empresa. Entendi. Entende? Eu falei, bom, não tem porquê. Não ia ganhar... Na verdade, minha empresa não ia ganhar nada com isso. E nem a pessoa, assim, Nem a porque pessoa. não bate, não tem a ligação, né? Exato. Não é nem pelo produto, mas é pela Sim. ligação do que você faz. Exatamente, eu comecei a cortar.
Hoje só tem aquilo que faz sentido pra mim. Eu coloco na balança e falo, não, isso. Decisões grandes, que eu falei, decisões menores, isso aí dá pra. É mais fácil, né? Pode ser que erre também. Mas aí aprende e segue o jogo. Mas igual você falou, de tipo, você já fez essas decisões e não deram certo. Sim. Como que você lidar ali com a frustração? Porque eu principalmente, às vezes, eu não me lido bem muitas vezes com a frustração, tá ligado? Sim. Cara, assim. Somos seres humanos. Teve situações da minha vida que eu comecei a chorar e perguntar por quê. Pô, eu tô fazendo bem pras pessoas, por que acontece isso comigo? Aham. Isso é a reação da grande maioria, vamos dizer assim. E o que eu falo sempre pras pessoas, você pode fazer isso. Você pode, à vontade. Você chora, deu errado, chora. Só que quando você secar suas lágrimas, esteja pronto pra vencer. Chora, somos seres humanos. Então tá, chora. Com o momento que você chegar aqui, pum, bora vencer, bora realizar. Entendeu? Então você pode ter o seu momento de não, vamos dizer assim. Só que quando você sentir que tá passando, vai pra frente, vai pra cima. Caraca. Vai pra cima. Da onde você tira esse... acho que realmente é autoconhecer mesmo, né? Também, é que assim... Você sabe o seu limite, essas coisas assim. Sim. E a gente vai aprendendo com o tempo, sabe? Eu, no começo do Criando Metas mesmo, quando eu comecei o Criando Metas, eu tinha um projeto paralelo, que não era as aulas de Taekwondo. Que eu comecei junto com meus ex-sócios, que era de coxinha em cone. A gente vendia coxinhas menores, só que num cone. E, cara, bombava. E no começo, então, começava com Criando Metas, tinha as coxinhas, aí eu trabalhava em fábrica. Então, o que era o meu cotidiano no começo? Eu quinta-feira, fazia zangueô, né, normal. E a gente já ia começar a preparar as coxinhas que a gente vendia sexta na fábrica. Então, a gente pegava os pedidos, tal. Sexta-feira, às 3 horas da manhã, eu ia na casa do meu amigo, e a gente fritava. Pra embalar tudo, pra gente entregar quentinho de manhã, na sexta de manhã. Terminava tudo, já ia direto pra fábrica. Ficava lá o dia inteiro. À noite, tinha o Criando Metas. Caraca. E quando eu comecei o Criando Metas, a gente fechava um McDonald's com 10, 12 jovens. E a maioria não tinha carta. Eu tinha que buscar. Entendi. Eu e meu amigo, a gente revezava no Soguê pra ir buscar. Então, e fora isso, fazia a mentoria. E levava de volta. Chegava em casa 11 da noite. Toda sexta-feira. Cara, eu falava, pô, ok, mas é isso, bora pra cima. É cansativo? Era cansativo. E eu comecei a perceber que eu parei de render umas coisas. E o que mais me fez dar o meu clique foi num dia que eu fiz tudo isso e ainda tinha um evento no Night Café, um evento de empreendedorismo. Eu fui, acabou 1 da manhã e eu tinha que ir pra Minocama resolver uma outra coisa pro dia seguinte. Resultado? Subi em cima da guia porque eu dormi. Nossa, entendi. Ali eu vi. Marquinhos tá com calor aí, rapaz. Ô, negai. É energia pra falar. Ali eu vi o meu limite. Entendi. Falei, não, eu tenho que maneirar. Ali você sentiu que você meio que... não tá... Tô trabalhando mais do que eu aguento, vamos dizer assim. Não, assim eu Não vou dá, acabar... morrendo ou matando alguém, que é o pior. É o pior, com Ainda a certeza. sorte que tava de madrugada, não tinha ninguém na rua, deu tudo certo. Tipo assim. Praticamente foi um sinal, né? Exato, Pra você, tipo, ó, alerta, né? Sim, E aí, você tá no seu limite. exato. E foi o que eu comecei a fazer. Eu falei, não, pera. Fora a sua produtividade ali no seu objetivo real, né? Que você tava se esforçando, né? E hoje, que nem como eu passei por isso, hoje eu sei que se eu paro de produzir um pouco, é o momento de tirar uma folga. Interessante. Eu folgo um pouquinho, que nem teve o evento agora que eu falei dia 4, dia 5 eu tava de folga. Eu falei, não, vou tirar folga porque foi um evento que pra organização é hard, fazer tudo sozinho é hard, entregar o conteúdo é hard. Então vou pegar aqui um diazinho de folga pra mente. Uma coisa que eu já vi acontecer, e às vezes, se pá, eu também sinto, tá ligado? De tipo, eu quero alguma coisa, eu quero muito. Mas aí, será que eu tenho o direito de dar uma folga pra mim, tá ligado? Acabo Sim. me sobrecarregando, tá ligado? Sim, sim. Como que você consegue balancear isso legal, assim, no... Assim, primeiro, o porquê da folga? Que nem eu falo, a folga ela é necessária. Eu disse que eu tirei um dia de folga, que é algo que eu até em celular tava respondendo. Algo que pra isso é hard, um pouquinho hard. Mas, como que eu balanceio as coisas pra não ficar só no serviço? Vocês sabem, eu tô no Rich direto, a gente fica lá trocando ideia, conversando, rindo, brincando. É o meu momento de folga. Entendi. Então, ao mesmo tempo que eu tô produzindo, eu separo um tempo pra estar com os meus amigos, conversando, dando risada.
Então, esse balanço é muito importante pra nossa mente. Uhum. E eu tenho que me permitir esse momento. Entende? Se permitir. Cobrar permitir. demais também é ruim. É, tipo, nossa, eu tô aqui com o Rich conversando com meus amigos, mas eu tenho que estar ligando, produzindo. Não. É porque hoje, com a internet, é muito essa cobrança de produção, agir, sabe? Esse negócio Sim. de você tem que ser produtivo. Você tem que a realizar, todo você tem que ter momento. resultado. É aquele negócio, né? Você não pode estar descansando, mas você tem que estar fazendo alguma coisa porque você quer, tá ligado? Aham, E às vezes a gente acaba até se julgando mesmo, tá ligado? Sim, sim. Por- E eu acredito que não. Não deve ser assim. Entendi. Eu acho que você tem que ter o seu momento. Aham. Porque tem dias que à noite não, eu vou. O Félix tem um amigo cantor, que ele vai tocar nos lugares, eu vou com ele. Falo, mano, vamos junto. E eu aproveito com meus amigos, ao mesmo tempo eu tô curtindo. Lógico, tem vezes que eu vou em evento. Já aconteceu várias vezes. Inclusive quando vocês foram lá, eu começo a falar do trabalho. E tá tudo bem também. Eu não tô trabalhando, tô ali entre amigos, só que às vezes conversando sobre o meu trabalho, que você falou da sua É esposa. legal pra caramba. É legal, pô, é Aham. legal. Quando você faz algo que ama, fica legal. Que nem esse foi no evento da Expo Talks. Sim. Querendo ou não, não era trabalho, era um lazer, que você tava conhecendo um lugar novo, conhecendo... Você fez contato pra caramba, fez amizade pra caramba, você não deixou de trabalhar ao mesmo tempo se divertir. É verdade. Entendeu? Isso que é legal. verdade. Isso é gostoso. Quando vocês foram lá no Richt, também é a mesma coisa. Você tava lá pra... Mas ao mesmo tempo a sua esposa lá conversou comigo, aprendeu alguma coisa. Aham. Vocês acho que tiraram alguma lição de alguma coisa que foi falada Pra ali. Então, caramba, pra caramba. ao mesmo tempo que tá se divertindo, tá aprendendo, tá crescendo, tá fazendo, entendeu? Então é válido os dois. Eu acho que tem que ter esse equilíbrio. Caraca, é legal pra necessário. caramba esse jeito de pensar, tá ligado? É mais leve, é mais Aham, leve, cara. porque eu acho que às vezes eu vejo muita gente, as pessoas se cobrando demais ali, entendeu? E aí acaba acontecendo a ansiedade da galera, que é a doença do momento hoje em dia, né? Verdade, verdade. E tem uma coisa chamada workout, é quando você trabalha demais. Aí que sua cabeça entra em... Dá um pane. Então, pra não acontecer isso, você precisa dar um descanso pra sua mente. E no momento que você tá dando descanso pra sua mente, é descanso pra sua mente mesmo. Não é tá aqui, por exemplo, tô aqui com vocês. Nossa, mas eu saindo daqui eu tenho que fazer isso. Nossa, eu tenho que preparar a aula de não sei da semana que vem. Não. Pô, eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Vocês estão me entrevistando, mas eu quero fazer uma pergunta, que eu acho que é legal. Faz, legal. Qual que é a coisa mais valiosa que eu posso dar pra vocês aqui hoje? Coisa mais valiosa. Isso é o meu ver, tá? A coisa mais a gente valiosa. se conhecendo? Sim. O que eu posso dar mais... Teoria, né? Tem algo mais valioso que isso? Eu acho que essa conversa. Também. A conversa. Mas, antes da conversa, é minha atenção. Coisa mais valiosa. Ah, entendi. Hoje em dia é uma raridade. Ainda mais com a internet, com o celular, essas coisas. Pra você Ah, chegar e desligar. tenho. Então, a coisa mais valiosa que eu posso dar pra vocês é atenção. Imagina eu tô aqui conversando e pensando em outra coisa. Eu tô dando atenção pra vocês. entendi. Faz sentido total. Então, no lugar que você tá, com as pessoas que você tá, tente dar atenção. E o legal do podcast é isso, o podcast proporciona essa troca de ideia franca ali, sem estar meio que disperso ali, tá ligado? Sim, sim. Tá todo mundo dando atenção um pro outro. Aham. Isso é legal. E a coisa mais valiosa que eu tô dando pra vocês. A mentoria é legal, tudo, mas eu só consigo dar mentoria se eu dou atenção. Porque imagina, você pergunta uma coisa, eu respondo outra. Não faz sentido. Entendeu? É valioso, né? É valioso demais. Então, se eu tô num lugar, se eu tô ali com os meus amigos e tal, eu tô dando atenção pra vocês. Tô lá, tô aqui. Essa Entendeu? foi foda, hein? Eu quero fazer um corte desse aí, hein? Caraca, essa foi boa, E hein? se você ainda não clicou no like, você tá de brincadeira. Nossa, viu? não, agora já Não é por nada, não. Nem vou parar de seguir você. Na Se vocês moral. ainda não clicaram no follow ali, seguir, vocês estão perdendo tempo, pelo amor de Deus. Caraca, isso faz pensar muito, mano. Eu gosto dessa refletir bastante sobre isso, Sim, sim. entendeu? Só que uma coisa legal que eu quero te perguntar, que eu tava pensando agora, que tipo, o que você sente hoje em dia fazendo o que você ama mesmo, tá ligado? Cara, é gostoso. Qual é o sentimento ali? Porque a gente ainda tá em fábrica ali, tá ligado? Sim. Não é o que a gente quer, Sim, entendeu? Não é o que dá prazer pra gente, sim. não tem expectativa nenhuma ali dentro. Sim. Entendeu? E isso me tortura, particularmente. Pra quem tá tudo bem com o Fábio, tá tudo bem, cada um. Mas isso às vezes me tortura, tá ligado? Qual é esse seu sentimento de tá fazendo realmente o que você ama? Cara, primeira coisa, eu só consegui sair da fábrica depois de 5, 6 anos de empresa. Então não foi também... Não, claro. Comecei, não. Sim. É um processo. Aham. Eu até falo, eu tenho um programa de quinta, pra quem não conhece, de entrevistas. Hoje eu tenho um estúdio onde eu consigo fazer. Hoje eu tenho uma galera que fica lá atrás me dando orientações. Hoje eu tenho patrocínios toda semana de comida de uma empresa diferente. Depois de 6 anos. Até ano passado era na minha casa.
Entendi. Então é um processo isso. E pra você falar, respondendo o que você perguntou sobre do que eu gosto, fazendo hoje o que eu gosto, cara, é muito gostoso. Cara, é muito bom, é muito satisfatório ter... eu não vou expor totalmente o que aconteceu, mas contar por cima, eu contei pra vocês em off. Uma pessoa que foi na minha palestra, colocou em ação aquilo que eu falei e tá dando resultado. Uma semana. Isso deve ser uma loucura, Nossa, né? cara, eu me arrepio toda vez que eu leio ali, eu falo, pô, que da hora, é isso. Ajudar, impactar as pessoas. Aquele sentimento que eu falei lá atrás, vai acontecer de novo. Eu falo, é isso. Daquele casal, né? Daquele no caso. casal, aquele sentimento que eu tive, Aham. é o mesmo. Entendi. Isso eu falo, não, é isso. Isso não muda, né? Não muda. Não tem como mudar, né? Quando você vê que você impactou uma vida, você mudou a vida da pessoa, você tá mudando a vida da pessoa. Então, isso te faz, falou, pô, é isso. Aqui a gente tava conversando sobre organizar evento, é difícil. Eu organizo palestras desde o começo. E é difícil. Patrocinador, palestrante, que às vezes cancela de última hora, local, divulgação, arte. Cara, no dia, como tá a programação, se a galera tá achando local, e eu faço tudo sozinho hoje. Assim, só a arte que não. Entendi. Mas o resto é tudo sozinho. Então, e o mais importante, o conteúdo. Conteúdo, com Conteúdo? certeza. Então, assim, é difícil pra caramba. Cansativo pra caramba. Não vou mentir falando, não, gente, é uma maravilha. Não, é cansativo. Só que, receber um número desse, Vale a pena. eu falo, não, é isso. É isso. Eu já me animei pro próximo. Entendi. Vamos fazer o Esse é próximo. a sua motivação pra você continuar. Meu propósito. Entendi. Quando você vê seu propósito dando certo, você fala, pô, é da hora. É isso que eu quero, é isso que eu vou E fazer. você acha que, tipo, todo mundo você acha que tem que ter uma meta? Sim. Sim. Nem que Ué. é porque, é assim, eu separo o sonho, que é aquilo que você quer daquele distante. O objetivo é quando você torna aquilo alcançável e meta é o que você precisa fazer pequenas coisas pra virar um objetivo grande, médio, pra virar um sonho. Então, metas você tem que ter todos os dias, eu acredito. Entendi. Sonho, Interessante. todo mundo tem, na verdade. É que a grande maioria colocou na mala junto com a roupa de inverno. Todo mundo tem sonho. Tá lá em cima do Tô- armário tô guardadinho. guardadinho, tá lá. Se ela pegar lá e abrir e começar a pensar, ela vai tirar. E a meta vai te levar a isso grande. Então, meta eu acho que sim. Eu acho que é interessante todo mundo ter. Até porque uma pessoa sem esperança é uma pessoa morta. Caraca, outro corte saiu, hein, galera? Caraca, entendi. E não necessariamente, pô, o seu sonho, todo sonho de todo mundo tem que ser fora da fábrica. Não. Tem Não. gente que nem eu tava falando. Tem gente que sonha dentro da fábrica. E tá tudo bem. Uhum. A busca das pessoas, de todo mundo, é a felicidade. Todo mundo quer ser feliz. É a busca final. Ah, porque o que você quer da sua vida? Ah, eu quero ser livre. Pra quê? Pra ser feliz. Ah, eu quero isso. Pra quê? Pra ser feliz. Então todo mundo quer ser feliz. E tem gente que é feliz dentro dali e tá tudo bem. Sim, com Não certeza. posso impor a minha realidade pra pessoa. Então, eu digo, fábrica me ensinou muita coisa, cara. Eu sou muito grato à fábrica. Pagou minhas contas por muitos anos. Mantém a gente Mantém até vivo. hoje, né, cara? Então, eu Aham. sou muito grato. Me ensinou a ter disciplina de horário, porque se você chega atrasado, você não ganha. Com certeza. Desconta. Eu tive a oportunidade de ser sublíder de uma fábrica, então aquele contato com as pessoas de outra mente, que não é a mente que quer empreender, é a mente da galera que tá ali, tá tudo bem. Então eu aprendi a lidar com Com a diversidade. com essa diversidade, Aham. problemas, resolver problemas, porque uma fábrica dá problemas. Sempre dá. E normalmente sobrava o sublíder. Com certeza. Então, tipo, como que eu faço agora? Então, essa resiliência, essa readaptação de meta, eu consegui treinar bastante nessa época. Então, eu sou muito grato à fábrica. Porém, ela limitava os meus sonhos. O meu sonho é um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Então, eu falei, não, tem que ser fora. Não tem como ser dentro. Lá eu vou parar aqui, meu teto. Pro que eu quero, eu tenho que sair. Entendi. Entendeu? Você chegou no limite ali que você não consegue mais conciliar o que estava Sim. na fábrica e com os seus objetivos Sim, agora no caso. porque lá a gente tinha o líder brasileiro, o sublíder e o resto é japonês. Shain não ia virar. Uhum, E o meu líder eu só saí lá aposentado. entendi. E olhe lá ainda. E pra ele aposentar mais uns 10, 13 anos. Falei, vou ficar 13 anos pra virar líder e me aposentar aqui. Falei, acabou. Esse é o meu limite. Sublíder é o meu limite aqui. Então, Não é isso, né? não é isso. Não é isso que, Não é você isso que eu quer. quero. Não é isso que eu quero. E qual é a sua felicidade pra você acha? Cara, eu sou muito de resultados. Isso tanto Ter no resultados. esporte. Ou ter resultados, as pessoas que eu estou trabalhando com elas terem resultados. Isso tanto no esporte quanto no criando metas. Tipo assim, faço um projeto, por exemplo, crio um projeto, e eu vejo que não tá dando certo, eu fico, por que não tá dando certo? Eu já começo a trabalhar em cima dele. Se eu vejo que tá dando certo, tá dando resultado, aí eu fico feliz. Eu falo, pô, é isso. Então, a minha felicidade, minha busca pela felicidade é isso, resultados. E o meu ponto final, acho que pra isso, é deixar um legado no mundo.
Isso é o que eu Essa é a quero. sua linha de chegada. Sim. É o ponto... Vamos dizer que é o ponto final. Aham. Não chegar dos meus netos, dos meus bisnetos não saber quem sou eu. Não quero. Legal. Eu quero mais que isso. Quero que várias gerações lembrem de mim. E pra Pelo isso que eu vou- você deixou. É. Uma pergunta forte que eu ouvi uma vez do meu mentor, num treinamento, é: se você morresse hoje, o que você deixaria? Caraca. Entende? Entendi. E essa pergunta me mexe muito comigo. Uhum. Falo, meu propósito é deixar um legado nesse mundo, mudar a vida das pessoas. Então eu tenho que fazer muito para quando chegar ali o meu momento de partir, eu deixar realmente um legado, as pessoas lembrarem de mim como uma pessoa que mudou alguma coisa. Alguma coisa. Então esse é meu ponto de felicidade. E então, por isso que eu falo, quando começa a acontecer essas pequenas coisas, que nem pequenas assim, essas coisas que acontecem durante a caminhada, que nem dessa mulher que ela falou, eu sei que eu tô no caminho Entendi. porque eu quero, que é deixar um legado. Então uma vida ali já vai lembrar. Ela vai lembrar de você pra Pra sempre, sempre. cara. Então, deixar minha marca na vida dessas pessoas, no final, eu vou conseguir o meu propósito. Então, quanto mais pessoas... Por isso que eu sempre falo. As pessoas perguntam, quanto que é a sua meta mais lá na frente? Impactar o máximo de pessoas. Alcançar o máximo... Pra vocês perguntarem em robô, né? sim. Por isso, porque lá no final é aquilo que eu quero. As pessoas lembrem de mim. Lembrar de você. Vamos supor... Não só seus bisnetos, Exato. os bisnetos das outras pessoas ali. entendeu? Exato. Vamos supor que lá, aconteceu de eu partir. Aham. Quero que os meus alunos que treinaram comigo lembrem, e as pessoas que estão ali no Criando Metas lembrem pra sempre. Marcar a vida delas pra sempre. E os bisnetos dela também. Da hora, da hora. Caraca. Eu quero te fazer uma outra perguntinha. Eu não quero pegar muito seu tempo, porque você tem manda aí. aula, né, Não, cara? o meu horário tá melhor é. que o de vocês, daqui a pouco convidado aí, né? Eu queria, então, já que a gente tá conversando sobre meta, eu quero saber a sua meta mais perto agora, a curto prazo e a longo prazo. Eu queria saber mais ou menos Tá. quais são as metas, no caso. Antes de responder, que eu já tenho um cortezinho, dá um copinho de água. Opa, peraí. Ainda bem que tem o bom do offline é esse, né? O corte. Antes de eu responder ou negar, igual man, né? Bom, voltando, galera. Então, respondendo a sua sim. pergunta, quais são os meus próximos passos, vamos dizer assim. Como minha empresa ficou parada 2 anos ali, então ela estava vindo numa crescente muito legal. Tipo assim, alcançando pessoas. Eu cheguei a palestrar no Focus Brasil, um dos maiores eventos da nossa comunidade internacional. Se eu não me engano, é o maior evento cultural brasileiro fora do país. Porque não tem só aqui, tem nos Estados Unidos, tem acho que na Europa também. Então é um evento cultural mundial. E eu fiz uma palestra lá dentro. Entendi. Então eu já tava numa crescente muito legal. Só que durante esses 2 anos, como parou, meio que parou. Então hoje minhas próximas metas para minha empresa é fazer palestras e treinamentos, levar esse Mastermind, que é o meu produto, para fora de GIF, que é onde que eu moro. Levar para as outras regiões, expandir. Palestrar nesses lugares, fazer as pessoas conhecerem meu trabalho. Então esse é o próximo passo. Após isso, né, os próximos passos é lançar o produto. Lançamento do produto, escrever um livro, que é algo que tenho muita vontade. Você tem que Isso aí escrever um livro. já Curti tá essa ideia. na cabeça, já tá bem trabalhado. Agora eu preciso só sentar e fazer. Tem uma pessoa que vai me ajudar a escrever, Legal. que já é escritora e tudo mais, então fica mais fácil. Sim. Então, um livro, então vai ter. E com o lançamento do produto e o livro, eu vou conseguir ter mais tempo e uma expansão maior disso tudo. Então, até eu brinco falando que eu quero conquistar o Japão primeiro. Pra quando as pessoas me conhecerem no Japão, pum, fora. Legal. Aí com o produto e com o livro, pegar os outros lugares. Então, vamos dizer assim, que os próximos passos seriam metas, no caso. esses. Então, estamos aí trabalhando. Que não falei, hoje eu faço as coisas pensando nisso. Então, eu sei o que eu tenho que fazer essa semana, por exemplo, pra lá na frente eu conseguir alcançar. Você tem as microações ali que você precisa fazer pra chegar numa meta. Aí tem mais outras pra chegar em No outra. objetivo. E mesmo no caminho tem uma pedra, você Tem que tem a dar a volta. resiliência pra mudar todo Tem que dar a volta. esse percurso, no caso. Por exemplo, na última palestra, não era. Normalmente eu não coloco. Não só eu palestro, eu sempre coloco convidados. Os 2 convidados que eu chamei não puderam ir. Nossa. Então vai eu mesmo. Não tem problema. Se vira nos 30. Então assim, tive que... Porque se você olhar todas as artes das outras, sempre tem convidado. Que nem a de março, foi o Rich e o Félix, os 2 palestrantes.
Esse de agora seriam mais 2, né? Comigo 3. Eu gosto do Rich, hein, cara. Ele a gente tem que trazer aqui. Agora Cara, ele tá fazendo em português, tem que trazer ele Eu aqui. gosto desse cara, cara. Ele é muito sugoi, ele é muito sugoi. E tá crescendo bastante. E a história cara. dele é muito legal, da hora. cara. Tá tendo um crescimento muito legal, então é bem da hora trazer ele aqui. Conhecer a história dele ali incentiva, acho que muita galera que fala, dá desculpa, assim, querendo ou não. Não quero chamar o Rich de velho, né? Mas falar, pô. Deixa que o Zairil fala isso. Zairil, cada Não, mas tipo, o cara. Corta essa parte. Mas o cara começou com 40, tá ligado? Ele resolveu, não, eu quero fazer o que eu gosto mesmo. Sim. Porque ele já tava uma cota na fábrica ali, tá ligado? Acomodado. Então, Exato. isso eu achei algo Bem da hora. muito legal, cara. E é Muito legal e pode incentivar muita gente que não é idade, não é a ação mesmo. Sim. Tá ligado? E sabe qual que é o mais interessante? Hoje, o Rich, ele tá conhecendo as ferramentas. Uhum. Tipo, ele tá entendendo, só que ele já usava. Sem saber. Sem saber. Então as pessoas às vezes esperam, nossa, quando eu tiver o conhecimento eu vou agir. Não, ele agiu com o que ele teve, ele usou as ferramentas sem saber e hoje ele fala, nossa, eu usava isso, nossa, isso aqui eu já fazia antes. Aham. Então, às vezes as pessoas esperam, não, quando eu tiver o conhecimento eu começo. Não, começa. Entendi. Depois você vai entender, vai entrar na sintonia das oportunidades, você vai entender melhor. Então, isso que é legal dele também. Ele já fazia as coisas, ele já tomou ação, já foi pra cima, já fazia o planejamento, ele já tinha ideia do que queria às vezes. Caraca, que doideira. E hoje né? ele entendeu que, nossa, eu já sabia tudo isso. Eu já tava botando em prática sem saber. Sem saber a teoria, entendeu? Então, não espera, nossa, eu vou esperar sei lá o quê. Não, faz, pô. Faz. Logicamente, por não ter conhecimento, pode ser que você erre. Mas aprenda e continue. Tenha resiliência e vai pra cima. Vai pra cima. Não tem a hora certa de encontrar, né? Não tem. Eu comecei, que nem eu falei, eu comecei com 17 para 18. A gente começou com 40. Não tem idade. Não tem momento certo tem. ali, né? Não tem nem local certo. Deixa eu ir pro Brasil que eu faço. Por quê? Nossa, é muito isso também, né? Por quê? Por que tem que esperar o local? Sim. Por que tem gente dando certo aqui? Esperando o momento certo pra achar que vai ser feliz. Porque tem... não, quando eu sair do Brasil e for pro Japão eu faço. E por que tem gente dando certo no Brasil? Então não é o local, é a mente. É a pessoa em É a si, pessoa. né? Se tem gente dando certo em qualquer lugar, então por que tem que ser um lugar específico, entendeu? Uhum. Lógico, tem estudo de área. Quer dizer, não adianta você abrir um açougue em um lugar vegano. Isso tudo bem. Aham. Mas eu digo num tamanho de país, pô, isso aí... Você muito mais trabalhar a sua mente do que qualquer outra coisa. Com certeza. Qualquer outra coisa. Acho que realmente, igual você falou, né? O principal é realmente, primeiro, é você se conhecer, né? E botar ali no papel o que você gosta, o que você não gosta. Se conhecer melhor pra depois procurar um propósito. Sim. Pra depois planejar e agir, no caso, né? Sim. Esse vamos dizer que é a linha de como você começar. Entendi. Muitas pessoas não sabem. Porque assim, a gente ouve muito em treinamentos, em palestras, você tem que ter um objetivo, você tem que ter uma meta, você tem que fazer uma coisa. Tá, mas como? Uhum. E eu perguntei na palestra, eu tô falando aqui que vocês têm que ter planejamento e ação, mas vocês sabem como começar? Quem que sabe levanta a mão? Ninguém levantou. Uhum. Falei, tá vendo? Vocês iam sair daqui da mesma forma que vocês entraram. Vocês ouviram uma palestra, saíram motivados, mas vocês não sabem como fazer um planejamento, então o que adiantou? Aí eu passei, então começa assim. Tum. Então, o mais importante do que saber o que fazer é como começar. Como começar, né? Que isso é o que a grande maioria, tipo assim, às vezes tá assistindo e fala, tá, ele tá falando pra ter autoconhecimento. Uhum. O que eu faço? Eu passei as ferramentas, que nem você perguntou. Aham. Mas a grande maioria ouve treinamentos e fala, pô, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo. Mas como? Não sei como começar. Às vezes sabe o que tem que ser feito, mas não sabe como começar. Exato. Que etapa começar a seguir, o Exato. start, no caso. ali, né? Exato. Então, Tem aqui, razão. na verdade, hoje a gente já passamos, acho que muita ferramenta pra você começar tudo. Caraca, Esse que você muita. falou, essa Aham. linha que você puxou é exatamente isso. Você Aham. começa assim. Vai ter as adversidades no meio do caminho, normal, Uhum. mas a direção é essa. O negócio é não desistir de procurar, né? Exato. Também, né? Exato. E se você não sabe o que estudar no começo, estuda você. Interessante. Mas eu não sei que curso fazer. Tá, faz um curso de autoconhecimento. Hoje em dia, que nem você falou, hoje em dia autoconhecimento é algo que você encontra a rodo por aí. Uhum. Se fala muito, né? Fala, hoje em dia. E é bom que se fala. Então, já que você não sabe o que estudar, o que curso fazer, vai fazer um curso de você. Vai fazer um curso de quem que é você. Legal. Começa a ler livro. Cara, eu sempre conto, eu falei que eu era um péssimo aluno. Quando tinha trabalho de leitura de livro na escola, eu era o do aluno que pegava resumo.
pegava resumo na internet e fazia o trabalho. Quem nunca, né? Quem nunca? Nosso amigo Google. Nossa, quebrou cada um. Antigamente eu tinha um amigo chamado Wikipédia. Nossa. Ele é gente boa também. Rapaz, o que ele quebrou de galho pra mim, eu sou até ingrato, porque faz tempo que eu não entro lá. É verdade. Eu preciso dar um oi pra ele. Mas eu era desse aluno. E hoje eu leio livro tranquilo. Sim. Não resumo, o livro. Entendi. Por quê? Eu preciso me conhecer. E uma coisa que me fez começar a ler, é o meu mentor perguntou pra mim, você gosta de ler livro? Eu falo, não sou o maior fã, não. No começo, isso, né? Ele falou, se eu te desse 1 milhão de ienes pra você ler, você iria ler? Eu falo, claro. Opa, claro, eu começo hoje mesmo. E se eu sequestrasse sua família, você iria ler? Eu falo, pô, sim, claro, com certeza. Eu falo, então por que você precisa de essa motivação visível pra você começar a ler? Por que você não começa agora? Se você começar a ler agora, você vai ganhar 1 milhão. Porque o que o livro vai te ensinar vai te trazer benefícios pra você ganhar isso. Pum! Caramba. Desde então eu comecei a ler. Nossa, é que eu também tenho dificuldade de ler, cara. Então, e se eu te desse 1 milhão pra ler? Por que você espera, Entendi. então? Entendeu? É isso que me pegou muito, quando ele falou isso. E são coisas que é autoconhecimento. É autoconhecimento. E eu comecei a analisar isso, eu falei, faz sentido. Mas acho que também quem tá, tipo, ainda quem trabalha em fábrica, por exemplo, né? Ainda é um caminho difícil demais, eu acho, pela rotina, sabe? Você Sim. trabalha o dia inteiro ali, Uhum. às vezes chega em casa e não tá com aquela motivação, né, ainda, né? Querendo ou não. Talvez, Tem bastante gente que sente isso, né? sim, eu acredito que talvez é difícil pra ela dar um passo longo. Passo curto dá pra dar. Todo dia um passinho curto, né? Se você der um passo, às vezes quer dar 10 por trabalhar em fábrica, não, quero sair logo 10. E às vezes é difícil, porque realmente Aí por você N já- fatores, você não quer. Mas se você der um por dia, são 365 passos num ano. Já é um começo. Então não precisa começar, principalmente com quem quer fazer exercício. Eu falo, quer começar com 10 quilômetros? Não precisa, pô. Começa andando. 500, começa andando 500 metros. Às vezes começar pequeno, uma página que lê por dia, já é um crescimento. Uma frase que pode mudar a sua vida ali, seu dia. Pode Entende? estar ali e você não deu oportunidade. Exato. Então, pra você que trabalha em fábrica, não precisa ler um livro num dia. Começa lendo uma página. Começa pequeno, cara. Isso vai fazer eu ler, cara. De verdade. Que E eu bom. tô tentando uma Que cota, bom. hein? Eu não consigo, cara. E a gente tem essa imagem, sabe? Ver um livro de 200 páginas. Fala, eu fiz sangue hoje. Eu tô lendo esse livro de 200 páginas. Não vou ler. Não vou ler. Mas é porque você condiciona a sua mente a falar, eu tenho que ler essas 200 páginas hoje. Não! Lê uma. Pra vocês verem que eu não leio, tipo assim, tanto num dia, porque até por causa da minha agenda, eu leio um capítulo de alguma coisa. Tipo assim, tá lá o livro. Eu vejo até mais ou menos no lugar que eu sei que dá pra parar, eu paro, continuo. Às vezes dá 5 páginas, às vezes dá 10, às vezes dá menos. Só que eu leio todo dia. Legal. Entendeu? Então, às vezes, assim, pra quem trabalha em fábrica, às vezes eu tenho essa ideia. Eu preciso fazer muito. Sim. Não, faz pouco. Mas Nossa, faz. eu tenho um pensamento muito louco, assim, também, em questão de fábrica. Eu não tô julgando ninguém, eu queria deixar isso bem claro, tá ligado? Mas você não acha que a condição aqui do Japão deixa todo mundo muito confortável? Sim, sim. Cara, tudo que você... Assim, a grande parte das coisas que você quer hoje você consegue. É muito no Japão. fácil morar aqui. Porém, daqui 10 anos, daqui 20, daqui 15, sabe? Tipo assim, o tempo passa pra todo mundo. Eu comecei a estudar em 2012. Isso fazem 11 anos já. E eu tô com 28. Daqui 11 anos eu vou estar com 40, praticamente. E aí? Entendi. Entende? São coisas que a gente consegue ter aqui no Japão, a maioria é momentânea. Um iPhone novo, facinho, você vai lá na EU, Docomo, sei lá, e pega. Carro, você vai lá, tira o financiamento, pega. Casa, hoje em dia também facilitaram bastante, ela paga. Então tudo, na verdade, é tudo muito acessível aqui. E isso fala, pra que eu vou arriscar se eu já tenho confortável? Só que, vamos Você lá. vai no garantido ali, né? Exato, vamos lá. Kumamoto, eu sempre usava o exemplo de Kumamoto. Kumamoto, lá no sul do Japão, é um lugar que ninguém nunca ouviu falar muito, porque era um lugar sossegado e estável. Veio um terremoto. O que aconteceu? Naquela época que deu o terremoto de Kumamoto, acabou a instabilidade lá. Entendi. A gente mora num país que existem N fatores. Se vem o Taifu e acontece alguma destruição, a sua fábrica para. Se a Toyota não consegue vender, a fábrica para. Autopeça. A gente vai depender das outras pessoas até quando? Entende? Então, assim, Caraca. quem eu você falo? falou também. não é julgando fábrica. Eu falo para as pessoas, você tá feliz na fábrica? Tudo bem, mas e o pós?
Aham. Até pra quem é feliz na fábrica. E o depois? É que eu não você tá quero fazendo? também que as pessoas escutem isso como julgamento, mas Sim, como não, pelo amor de Deus. reflexão É. ali de você. Cara, tudo tá legal assim? Você se conhecer mesmo, igual você falou, tá ligado? Sim. Tá bom pra você? Tá Sim. tudo bem. Não é isso, entendeu? Eu acredito assim, a pessoa tá feliz na fábrica, ok, Aham. não tem problema. Mas a aposentadoria no Japão é muito baixa. Muito baixa. Então, você tá feliz na fábrica, continua. Você tá recebendo bem, continua. Porém, hoje a gente tem vários conteúdos de investidores aqui no Japão. Vai fazer um investimento, você não precisa parar de trabalhar. Sim. Tira ali 10 mil do seu salário, já que já recebe bem, né? Não vai fazer tanta falta. Ou 5, sei lá, depende da sua condição. Mas faz algo pensando no seu futuro, sabe? Tá feliz na fábrica? Tá bom. Mas daqui 10, 15 anos você vai estar feliz ainda? Entendeu? Então, é um alerta só também, sabe? Só pra refletir. Só né? pra refletir. Continua na fábrica, não tem problema. Se você tá feliz, continua. Porém, faz uma coisa, sabe? Tipo assim, uma renda de imóveis. Tem tanto. Hoje tem muito conteúdo. Muito conteúdo de investimento. Então faz algo, porque se você recebe água só de um encanamento, esse encanamento entope, você se dá mal. Sim. Faça mais encanamentos. Entendi, faz sentido. Se você recebe 400 mil na fábrica, você recebe esses 450 com outra. Tipo assim, 400 aqui, Outro mais caninho. um caninho menor dando 50. Pô, já é umas contas que é pago em casa. Um celular, uma água, uma luz. Verdade. Então, assim, não que você precise parar de trabalhar pra você que é feliz em fábrica, mas vê um encanamento novo. Verdade. Só pra não, caso entupa um, você tem outro, né? E como que você cuida do seu financeiro, Marquinhos? Cara, eu apanhei muito, durante muito tempo. Hoje eu consigo ter uma organização maior. Por quê? Na fábrica você todo dia, o meu era dia... Que dia era o meu pagamento? Até esqueci, acho que é dia 25. É, dia 25. Então todo dia 25 eu sabia que eu tinha dinheiro. Quando você trabalha por conta, não é um dia no mês que você ganha, você vai ganhando picado. Uhum. É um negócio que eu apanhei muito no começo, porque Imagina. era toda verdade, semana né? dinheiro, só que, tipo, se juntar, lógico, dá o valor que Sim. você tem semana pra fábrica. Mas, é tudo Picadinho. picadinho. Então você vai gastando aqui. Então é um negócio que eu administro, hoje consigo administrar melhor. Eu já sei os dias das contas e tudo mais. Então, bom, essa primeira semana, então esse dinheiro que vai entrar pra isso. Então, já consegui ter esse controle melhor. Então, porque no começo, confesso que É verdade. Tem uns né? erros. Isso, né? Tipo, você recebe picadinho, né? Então, se você não tem isso aqui, E você Vai tá gastando. muito acostumado com aquele salário naquela data, vou pagar as contas e, tá tudo, e sobra isso pro resto do mês. no caso, né? exatamente, exatamente. Aham. Então, talvez a minha maior dificuldade foi essa, sabe? Tipo, entender que você ganha uma mensalidade aqui, uma outra ali, que vai, no montante, vai dar o mesmo valor, sim, mas são picados. É como se você pegasse vale toda semana, vamos dizer assim. Entendi. Verdade, né? Então, hoje eu consigo administrar melhor. Tem razão mesmo. Entende? Então, minha maior dificuldade foi essa, mas assim, hoje, com o tempo, eu fui conseguindo administrar melhor, hoje separar melhor as contas e tal, pra não Legal pra sofrer, caramba. pra não apanhar É, tanto né? assim, né? E eu acho que vou fazer a última pergunta, que eu não Manda, quero gente. tomar Eu- muito top. Vamos lá. Porque eu acho que se a gente quiser conversar, dá pra ficar uma Vocês que mandam, até, vocês que até mandam. umas horas, tá ligado? Mas eu quero, tipo, fazer uma última... Não é pergunta, mas, tipo, pra galera que tá assistindo a gente. Qual reflexão que você daria ali pra, quem sabe, dar um gatilho ali? Sim. Primeira coisa, pensa o que você quer. Ah, mas é difícil. Sim, é. Pensar qualidade, defeito, é difícil? É. Mas começa. Começa a pensar o que você quer. A partir daí, acredita em você. Se você não acredita em você, quem vai acreditar? E a pessoa que tem mais a acreditar nos seus sonhos em você é você mesmo. Eu não posso acreditar mais nos sonhos de vocês do que vocês. Eu não posso acreditar mais no podcast de vocês do que vocês. Não pode. Isso aí é impossível. Não pode. Imperdoável isso. Você tem que acreditar mais no seu projeto, em você, do que as outras pessoas. Então, a reflexão que eu quero dizer é: confie em você. Se você tá achando que o teu problema é grande, muda a visão. Você sempre, sempre, sempre será maior que o seu problema. Sempre, sempre. Se você não tá enxergando isso, muda a ótica. Muda a visão. Por trás de toda tempestade tem um sol. Só que as pessoas focam na tempestade. Então, se você tá enxergando que seu problema é difícil, enxergue o teu tamanho. Você vai ser maior. Caraca, que finalização boa, né? Bom, esse no podcast inteiro, eu fiquei meio sem palavras, né? Que da hora. Não falei muito, mas aprendi bastante com tudo isso, né, cara? Porque, tipo, Que da hora. Faz pensar pra caramba. a gente dá um norte ali, né? Tipo, por onde começar, por exemplo, né? Eu acho que tem muita gente sem propósito ainda que tá meio perdido e... Perdido, Tem, com certeza. Aham.
E não se cobre, e não se culpem por isso. É normal. Isso É eu normal. queria dizer, que é normal mesmo, né? Mas, tipo, aproveita o que você escutou agora. Se você ficou um pouquinho incomodado ou se deu algum, sabe? Tenta, cara. Sim. Não custa nada às vezes. Sim. Tenta fazer algo assim pra Diferente. você, algo diferente pra, quem sabe, mudar sua realidade ou mudar realmente o rumo da sua vida daqui em diante, tá ligado? Sim. E uma coisa que influencia muito é as pessoas que você convive e o que você ingere. No Instagram falando sobre fofoca, sobre, né, não que você não possa fazer, eu até falo, eu todos os dias consumo conteúdo de futebol, todos os dias. Tem a ver com o meu negócio? Não, mas eu consumo, porque eu gosto. Uhum. Não que você tenha que eliminar tudo isso, mas veja o que você está ingerindo na internet, veja com o que você está conversando com as pessoas à sua volta, veja com quem que você está se relacionando, seu ciclo de amizades, isso influencia muito. Ambiente muda Ambiente muito, né? muda. Vocês estiveram lá no Rich e vocês viram aquele ambiente. Muito bom, cara. Eu queria morar mais perto, caraca. A gente já até velho. conversando isso na sexta, a gente fez lá um encontro lá com um cara que veio de Zumo. Aham. E. Ah, do hot dog lá, não é? Não, de sexta foi um outro. De hot dog também, foi muito da hora. Mas um rapaz que veio de Zumo que vai se mudar para os nossos lados lá. Aham. E ele falou, cara, isso é maravilhoso. Eu falei, cara, olha o nosso grupinho que da hora. E é tudo gente que tá querendo crescer, todo mundo empreendendo. Porque lá tá o Wellington, lá o marido da mulher que faz as tranças, tem o Rich, tem eu, todo mundo correndo atrás do seu. Muito legal E isso. é uma vibe que um tá ajudando o outro. E isso, o que o mais legal, que eu já tava comentando esses dias, todo mundo tá crescendo. Muito Todo legal mundo tá isso. crescendo. Então, um tá ajudando o outro da forma que consegue. Com certeza. Na minha palestra tá o Rich, tá a Aline, tá o Félix, tá a galera toda. Nos projetos Rich, tá eu, tá todo mundo. Nas tranças da Aline, tem eu, tem o Rich, todo mundo fortalecendo. Então, cada um tá fortalecendo o outro da forma que consegue. Nossa, Isso é muito da E hora. aquele ambiente, E a gente ficou horas conversando aquele dia, né? Muito gostoso. Ficamos o dia inteiro conversando. Muito cara. gostoso, muito gostoso. Eu saí dali com, sabe, com tanta vontade de, caraca, é isso mesmo, vamos que vamos, né, cara? Porque... Então, por isso que eu falo, o ambiente influencia muito. Você tá perto de pessoas assim que você tá vendo. Uma coisa que aconteceu outro dia, eu fui na casa de um amigo do Félix, um amigo meu, e ele não falou nada. Ele só tava lá fazendo, ele é designer também, ele tá fazendo umas artes lá, e eu só olhando. Só de olhar ele correndo atrás me motivou a fazer um negócio pra um outro projeto meu. Que legal. E eu falei pra ele, cara, você não falou nada pra mim, mas só de eu ver você correndo atrás já me motivou de um jeito. Eu cheguei em casa, comecei a fazer lá. Às vezes, Então- realmente, só de você ver a pessoa Fazendo. dando sangue ali, fazendo, te motiva, né? Sim, então fica perto de pessoas assim. Fique perto de pessoas assim. Não pessoas que, você já viu o chefe que saiu com fulano? Viu o Zangueu que sei lá o quê? Não, para com isso. Já deu, né? Lá no Rich realmente a gente sentiu uma galera verdadeira, sabe? Exato. Que tipo. Não tem filtro ali não, cara. E um querendo ajudar o outro, um zoa com o outro. Sabe o que é o legal? A gente às vezes até discorda das opiniões, mas tá tudo bem, Sim. tá ligado? Cada um Isso que é o mais- respeita. Isso é o mais legal. Esse respeito pela opinião do outro eu acho muito válido. Muito bom Muito isso, válido. cara, porque muita gente não lida bem com a opinião diferente da sua, Sim. tá sim. ligado? E isso, querendo ou não, é um trabalhozinho de conversar, de você, sabe, aceitar que tá tudo bem, que cada um é cada um, todo mundo é diferente e tá tudo bem, cara. O importante é que tá todo mundo correndo atrás do propósito, sabe? Isso é muito legal, cara. E tá todo mundo crescendo. Isso que é o mais da hora, tá todo Legal, mundo legal. tá tendo resultado. Então fique perto de pessoas assim, gente. Eu digo, isso faz total diferença nos seus resultados. Total. Quero... Como que você achou que a gente foi aqui no podcast? Cara, mandaram bem. De verdade. Fala a verdade, E, fala a cara, verdade. ó, que hora a gente começou? Não tem como saber? 1 hora e pouco. Aí, foi 1 hora rendendo. Caraca! Você acha que pra primeira, tá doido? Nossa, é que você leva bem, cara. Não, mas você... Não adianta um convidado render, agora está em off, vocês não estão vendo. Mas não adianta um convidado render se as perguntas ruins ou se o próprio entrevistado manda mal. Entendi. Entende? Então as perguntas... A pergunta faz a pessoa render, é uma pergunta boa. Não é pergunta de sim ou não. Isso Aham. acaba a resposta. As perguntas que vocês fizeram, todas elas eu consigo desenvolver uma ideia. Isso é fazer o convidado render. Caraca, essa... Isso que é da hora. Vou guardar esse corte pra mim, ó. Me incentivar ali, ó. Então você vai muita pergunta, tudo bem? Obrigado. Tudo. Aí acaba. Comentar. Eu Obrigadão que por agradeço, hoje, foi hein? uma honra. Valeu, Uma honra ter aqui. Pô, vou voltar em Nihongo, melhor Nihongo. A gente faz É outro em nóis. português. Arigato! Obrigadão, gente. Esse foi o podcast com Marcos Toyota, ou Marcos Daihatsu. Todos os links vão estar tudo na descrição. Segue ele lá.
Mano, vocês têm que ver mais conteúdo desse cara. Bora, gente, por favor. Segue a galera do Rich também. É. Gente boa pra caramba. Gente, aquela galera toda. Vou colocar tudo na descrição aqui pra você seguir, tá ligado? Porque o pessoal lá, tá todo mundo correndo no objetivo, tá tudo, sabe, no sangue ali, entendeu? Mas brigadão hoje. Valeu mesmo. Da hora. E por ter dado essa oportunidade de ter feito um podcast em português, né, cara? Aqui, ó. Foi uma Da hora. experiência bem diferente, cara. Gostei. Brigadão, hein? Falou, gente. Arigatou. Arigatou.